E eu queria falar um pouquinho sobre a raiva, que ela é muito importante, mas dependendo da forma como você usa, ela pode ser extremamente nociva para você e para quem está do seu lado. Ela está na categoria das emoções. Deixa eu mostrar meu cérebrozinho aqui. A raiva, ela faz parte dos sentimentos que nos mantêm vivos. Não são sentimentos, são emoções. A emoção do nojo, do medo, da tristeza, da alegria e da raiva são emoções puramente biológicas das quais a gente não tem controle. Elas ficam situadas aqui, porque elas são responsáveis pela nossa manutenção de vida. Então, a raiva, ela é uma das emoções que me faz ir à ação, ou fugir, ou lutar, quando eu me sinto ameaçado. O que acontece muitas vezes quando a gente perde o controle da raiva é porque, assim, esses dois lados aqui, essa aqui é a parte totalmente inconsciente, é a parte responsável pela manutenção da nossa vida. Todos os processos de respiração, de batimento cardíaco, de traumas, ficam todos guardados aqui. Esta é a última parte do cérebro que foi feita, que é a parte das cognições, da memória, das lembranças. Estas duas não conseguem trabalhar juntas quando você se sente em perigo, de alguma forma você foi ameaçado. Vamos pensar na lógica, olha que legal. Se você está sofrendo ameaça, se alguém está tentando te matar, não tem cabimento você ficar raciocinando por que ele está querendo te matar, o que você vai fazer, o que é isso. Não tem por que você pensar. Você simplesmente foge ou luta, né? É básico isso, é intrínseco isso. Agora, acontece uma coisa nessa glândulazinha pequenininha aqui, que é chamada de amígdala, que não tem nada a ver com a nossa garganta. Quando a emoção da raiva, por exemplo, cresce demais, a ponto de eu me desgovernar, quando eu me sinto totalmente ameaçada e eu não tenho controle emocional, é o que a gente chama de sequestro da amígdala, esta partezinha, vamos pensar, simbolicamente cresce e esta partezinha encolhe. E aí eu vou ter comportamentos nos quais eu não vou pensar. Eu vou ofender, eu vou magoar, eu vou gritar, eu vou bater, eu vou fazer um monte de coisas para atingir aquele objeto, aquela pessoa que eu tô sentindo que tá me fazendo mal, tá? Muitas vezes, a minha interpretação, ela tá errada. Não precisa disso, eu não estou sendo ameaçada da minha capacidade. Aí entra aquela categoria de pessoas que tem um baixo limiar de tolerância à frustração, que não conseguem lidar com os sentimentos, que não conseguem lidar com as emoções. Essas pessoas vão ter sempre esses sequestros da amígdala, porque elas não conseguem, esta parte aqui, não consegue criar mecanismos para enfrentar e para coordenar essa avalanche de emoções que a pessoa sente. Então, a raiva, gente, ela é muito importante. É com a raiva, muitas vezes, que a gente vira a mesa, que a gente muda a vida, que a gente fala coisas que precisam ser ditas. Mas, quando a gente fala na raiva, sempre o resultado vai ser ruim. Sempre. Porque eu não estou falando com razão. Eu estou tomada por uma emoção e eu só estou no movimento de luta, fuga ou congelamento. A maioria das vezes a situação não está para isso. Então, é muito importante a gente ver que a raiva, ela é importante, mas eu não posso falar sendo ela. Eu tenho que falar dela. Então, veja, se eu estou magoado, se você me fez alguma coisa que eu não gostei, eu posso falar da minha raiva. Olha, eu tenho muita raiva quando você me ataca, quando você fala mentiras sobre mim. Às vezes eu tenho vontade de te bater. Isso é importante, porque você está situando o outro. E da próxima vez que o outro for falar ou fazer a mesma coisa com você, ele já vai fazer consciente. Agora, quando você é tomado
pela emoção forte, as tuas reações vão ser muito fortes e, na maioria das vezes, desproporcionais para a situação. Então, falar da emoção não é ruim. O ruim é você vivê-la de uma forma desproporcional. E hoje nós estamos em 2024, né? Porque esse vídeo vai eternizar. E se as pessoas forem buscar no Google, vão ver o que aconteceram, né? Hoje nós estamos vivendo situações onde a gente não está conseguindo lidar com a nossa raiva. A gente não consegue falar sobre a raiva. A gente só atua. E é muito ruim quando você atua, porque você fica escravo. E porque depois, lá pra frente, você acaba sempre se arrependendo, criando vergonha, criando culpa. Então, manejar os sentimentos, manejar as emoções, mesmo que sejam básicas, é a nossa tarefa. É a tarefa dessa partezinha do cérebro. Então, vamos tentar fazer um paliativo, vamos tentar fazer uma intermediação entre o sentir e o lidar com o sentimento, entre o sentir e a realidade. Essa raiva que eu tô sentindo, ela é proporcional? Ela faz sentido ser do jeito que está? Se você, por um segundinho, você conseguir fazer essa pergunta, ela faz sentido? Ela é pertinente a essa situação? Ela é proporcional ao que eu tô vivendo? Você já teve tempo dessa amígdala encolher e esse cérebrozinho aqui, essa partezinha, conseguir fazer a análise. E aí você vai, enfim, conseguir falar sobre ela e vai, enfim, resolver a situação e não criar uma outra pior. Então vamos refletir sobre isso. Emoções são boas, mas quando elas são demais, elas fazem mal. Inclusive até o amor. Né? A gente fala da raiva, que é uma emoção negativa, que eu não concordo. Eu acho que emoções e sentimentos não são negativos. Eles são as nossas bússolas, né? Para guiar o nosso comportamento. Agora, se você estiver apaixonado demais, também é ruim. Se você estiver triste demais, é muito ruim. Se estiver alegre demais, você não percebe as coisas. Então, veja, é importante essa paradinha de segundos para a gente avaliar. É pertinente com a realidade? Faz sentido? Aí você vai, enfim, resolver a situação e conseguir externalizar o seu posicionamento.